Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre, que nós já estudamos sobre Apocalipse, o livro de Lamentações, né? E eu até gostaria de falar outro assunto, mas o Espírito Santo, quando ele incomoda, ele não deixa você falar uma coisa que ele quer que você fala outro. Então, eu vou falar sobre as visões noturnas de Zacarias. Eu nunca tinha lido e só estou fazendo isso porque o Espírito Santo me incomodou muito para falar. Porque tem tudo a ver, gente, com tudo aquilo que nós estamos passando no momento, tá? Vocês prestem bem atenção, porque Deus, ele revela através da palavra. E Deus quer falar alguma coisa conosco através desses estudos, tá bom? Agradeço também aqueles que me mandam mensagem, que me mandam texto, viu? Agradeço pelo carinho de vocês e por vocês estarem também participando, né? Que é bom quando a gente faz uma coisa que todo mundo participa. Então nós vamos falar, por exemplo, nós estávamos esperando uma coisa aqui no Brasil e deu outra totalmente diferente. Então nós estávamos quase igual nas Lamentações, né? Deus tem usado pessoas, não muitas, mas temos profeta de verdade. Como você sabe que o profeta é de verdade? É aquilo que você viu ele falar 3, 4 meses atrás e que agora está se concretizando, viu? Se não concretiza nada, é porque é mentira, é falso. Eu conheço uns, mas não quero dar o nome para não causar problema, mas eu sei que existe. Mas no nosso caso, Deus vai profetizar para nós através das palavras, da Bíblia. Aí eu vou falar um pouquinho, ainda continuar um pouquinho sobre as Lamentações, que quando eles foram chamados para voltar, o que aconteceu? Daí nós entraremos nas visões noturnas de Zacarias, que ele também tinha visões tão abertas quanto do João que escreveu o Apocalipse. Ele, além de ser profeta, ele também tinha visões, né? Então nós vamos falar sobre os israelitas. Eles estavam integrados, considerados pelos judeus, e ele foi considerado pelos judeus traidores da fé de seus pais, para não perder as vantagens adquiridas com a assimilação. Eles assimilaram os costumes da Babilônia, voltaram-se contra os judeus e recusaram-se a acompanhá-los quando esses, libertos por Ciro do jugo babilônico, decidiram retornar à Judéia depois de 70 anos, não era 7 dias. Então, nesse tempo, depois eu vou explicar o que aconteceu. Ciro, do jugo da Babilônia, né? Eles adquiriram bens, constituído famílias com as mulheres do país, adotado novos costumes e novos deuses. Novos deuses, quando eu falo novos deuses, não é o Deus dele, né? Da terra dele. Novos costumes e novos deuses, que ele parecia menos tirânico do que o Deus dos antepassados deles, que eles achavam que Deus era muito tirano por ter feito tudo, derrubado tudo, né? Deixado pegar fogo na cidade. E então esses outros deuses que ele adorava, não ia fazer isso com eles achavam isso, né? Compreende-se que tenha sido pouco entusiasmo, eles tinham em abandonar tudo, eles tinham pouco entusiasmo em abandonar tudo para voltar a um país devastado, onde nada lhe restava, além dos túmulos dos seus ancestrais que foram enterrados lá. A Bíblia nos diz que só 42.360 pessoas aceitaram retornar à Judéia. Estavam com saudade do seu país, do que eles largaram para trás, levando 7.337 servos. Está no livro de Esdras. Em seguida, outros grupos esparsos, que eram grupos pequenos, né, de pequenas comunidades judaicas, emigraram
e se reintegraram à terra de seus pais. Reintegraram a terra de seus pais. Foram os que não haviam abandonado seus costumes nem sua fé em Deus. Os que ganharam a denominação de judeus. Eles que nunca abandonaram, eles eram judeus, né? Que ganharam esse nome, denominação dos judeus. Também foram conhecidos sob esse nome as comunidades de israelitas religiosos estabelecidas em terras estrangeiras. Os outros, aqueles que se haviam integrado, perderam suas identidades natas, sua identidade, né, original, como se fala, e da raiz, da própria raiz, e não foram mais chamados de israelitas ou judeus. Mas retomemos no seu início a história dessa deportação com a destruição de Jerusalém. A sua população, assim como a de outras cidades judeias, foi levados para a Babilônia. E Nebuzaradan, chefe da guarda de Nabucodonosor, deportou para a Babilônia o que restava da população da cidade, os que já se tinham rendido ao rei da Babilônia e todo o povo que restava, né? Aqui está assim que o rei Nabucodonosor deu a Nebuzaradan, chefe dos guardas, a seguinte ordem a respeito de Jeremias: toma-o e nele põe os olhos. Não lhe faças, porém, mal algum, agindo a respeito dele conforme os seus desejos. Na verdade, eles tinham um pouco de medo dele também, né? Porque ele tinha visões e ele era profeta. O livro de Ezequiel, outro profeta, nos revela que Jeremias havia executado ritos mágicos. Para eles era rito mágico, mas não era, viu, gente? A fim de que Jerusalém caísse nas mãos dos babilônios. O Senhor teria dito ao profeta: é tu, filho do homem, toma um tijolo, põe diante de ti e desenha nele a cidade de Jerusalém. Farás contra ele trabalhos de assédio. Isso não era verdadeiro, viu, gente? Isso aqui é um estudo bíblico, que gente que estudou a fundo, mas como ele não cria em Deus como a gente crê, então eles falavam assédio. Assédio e trabalho, né? Como ele só estava fazendo aquilo que Deus ordenou para derrubar os inimigos, essas coisas. Eles não entendiam isso. Parece que, segundo a leitura da Bíblia, que o cativeiro de israelita na Babilônia não foi tão penoso, porque eles tinham direito de ter casa boa, de ter comércio, né? Então, agora aqueles que ficaram com uma sorte mais ruim, né? Porque estava toda devastada a cidade. Uma cidade devastada, gente, não é um bairro. Né? O bairro você faz rapidão, né? Mas uma cidade inteira, imagina o trabalho que dá para você reerguer uma cidade, né? E as pessoas estavam desoladas, desanimadas, estavam deprimidas. Então ele tinha tudo, perderam muito parente, perderam tudo seus bens. É difícil mesmo, né? Não é fácil. Mas Deus, antes de ajudar eles a reerguer, Deus deu para ele visões noturnas quando ele estava dormindo. Então nós vamos ler essas mensagens que Deus deu para ele. Nós vamos ler aqui nas mensagens, né? No Zacarias 1, tá? 1, Zacarias 1, versículo 7. A primeira visão, os cavalos. Aos 24 dias do mês, 1/10, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas, que é uma árvore, né? Que estava na profundeza, e atrás dele estava cavalos vermelhos.
morenos e branco. E eu disse: Senhor meu Deus, quem são estes? E disse-me o anjo. Sempre que eles tinham uma visão, sempre vocês viram que sempre tinha um anjo junto, né? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra os quais estivesse irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: clama dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou indo contra as nações, né? Em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz: voltei para Jerusalém com misericórdia, a minha casa, nela será edificado, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será escondido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Deus não estava... Demorou 70 anos, né? E para fazer a igreja, levantar a igreja, a primeira coisa que eles tinham que fazer, depois de tudo isso, era levantar a igreja. Por que levantar a igreja? Para eles ficar mais perto de Deus, que eles estavam distante ainda, né? Então, a igreja, gente, demorou 10 anos para ser reerguida. E mesmo assim, muita gente reclamou, porque não era tão grandiosa quanto a primeira, né? Então, nós vamos ver aqui que que o homem... vamos estudar um pouquinho. Ó. O homem entre as murtas era o anjo do Senhor. Os cavalos e suas cores eram símbolos do envolvimento de Deus nos governos mundiais. Nós estamos passando por uma grande tribulação no Brasil e nós sabemos disso. E Deus não está dormindo, Deus está vendo tudo que nós estamos passando. E não pense que Ele vai deixar assim parado, vendo o seu povo clamar, sofrer, né? Não, Ele vai fazer algo, isso vocês podem ter certeza. O significado completo das cores é desconhecido, embora o cavalo vermelho esteja frequentemente associado à guerra e o cavalo branco à vitória, né? O anjo do Senhor viu que todas as nações estavam seguras e em paz, enquanto Israel ainda estava oprimida e era menosprezada, humilhada. Mas Deus realizaria uma grande mudança. Ele libertará o seu povo e permitirá que retornasse, né, a reconstruir o seu templo, que fora interrompido por 10 anos. Como Ageu, outro profeta, Zacarias encorajou o povo a continuar a reconstrução. E Zacarias combateu a apatia espiritual do povo, ou desespero e as pressões. Nós não estamos, gente, sofrendo grandes pressões, né? Nós estamos sofrendo grandes pressões. Então Deus não quer que nós ficamos abatidos espiritualmente. Nós temos que nos unir em oração, clamar e pedir a Deus para ter misericórdia e mudar o nosso destino. Eles ficaram 70 anos no exílio. O rei Ciro da Pérsia derrotara a Babilônia
Babilônia, em 539 a.C., e decretou que os judeus poderiam retornar à sua pátria. Esse período terminar, e assim foi pedido que Deus agisse rapidamente para realizar o retorno prometido do seu povo a Jerusalém. Olha que bonito, né? Se você se sente ferido e oprimido pelos eventos da sua vida, continue orando e crendo apenas em quem? Apenas em Deus e a ninguém mais, né, gente? Ninguém mais, tá? Nós temos que crer apenas em Deus. Então, nós temos que ver que Deus não está dormindo, que Deus está olhando tudo que está acontecendo, né? E já na segunda visão, vou ler rapidinho também, né? Na segunda visão também, os 4 chifres, os 4 ferreiros que ele viu em sonhos, né? Vamos ler um pedacinho do livro aqui. A segunda visão. A segunda visão, e levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me disse: estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: que vem este fazer? E ele falou dizendo: estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Tem pessoas que usam, né, o seu poder para criar medo nas pessoas, né? Então, os 4 chifres e os 4 guerreiros. Os chifres eram as 4 potências mundiais daquela época, o que oprimiam Israel, né? Que era Egito, Assíria, Babilônia e Medo Persa. Os 4 ferreiros eram as nações usadas para derrubar os inimigos de Israel. Elas foram levantadas por Deus para julgar os opressores do seu povo. Então, gente, olha, Deus não vai deixar os opressores do seu povo aqui no nosso país fazer o que bem entende, tá? Que a lei do homem pode falhar, mas de Deus não. Então, muito cuidado com a ira de Deus, né? Então, Deus mandou eu falar essa palavra, o Espírito Santo mandou eu falar de novo, né? Mais ou menos esse tema, porque é o que nós estamos atravessando. E Deus não quer que nós desanimamos. Vocês verem, os motoristas, os caminhoneiros receberam multas milionárias. Muitos estão pagando, estão devendo o caminhão, eles não têm como pagar. Nós vamos pedir para Deus interceder por eles, interceder pelo nosso país, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a mesma justiça que o Senhor fez no passado, o Senhor faça agora no nosso tempo, no nosso dia, Senhor, sobre o nosso país. O Senhor sabe, meu Pai, tudo que estamos passando, Senhor. O Senhor sabe a luta do bem contra o mal, meu Pai. E eu peço a Ti, Senhor, que coloque na Tua balança e julga nessa manhã, Senhor, julga, Senhor, o nosso país, Senhor. Que o Senhor derruba por terra, Senhor, toda emboscada, Senhor, que eles planejam à noite contra nós, Senhor. Abençoe os caminhoneiros, meu Pai, que estão devendo o caminhão, que não tem como pagar uma multa, que nem existe em lugar nenhum, Senhor. Mas pela cargo que as pessoas ocupam, eles não estão nem aí com as pessoas, Senhor. E eu peço a Ti que coloca Teu exército de anjo acampado em cada esquina desse país, Senhor. Coloca anjos marchando no STF, Senhor, e faça um grande mover, meu Pai. Derruba por terra, meu Pai, todo o mal que foi planejado, Senhor, contra o nosso presidente Bolsonaro, Senhor. Proteja a saúde dele, meu Pai.
Liberta ele, Senhor, de todo o mal, Senhor. Vai colocando teu exército de anjos, Senhor, em volta dos caminhoneiros, em volta do povo que estão na porta dos quartéis do nosso país, Senhor. Ó Deus soberano, faça justiça, Senhor. Nós esperamos justiça, Senhor, apenas do céu, Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas forças armadas, Senhor. Abençoe, meu Pai, grandemente, meu Pai. Coloca a tua unção e o seu poder sobre eles, Senhor. Em nome de Jesus e no poder de Deus, dai discernimento, sabedoria para eles e para o nosso presidente e para todos aqueles que estão lutando pelo nosso país, Senhor. Eu coloco o nosso país na sua mão, Senhor, e eu confio em ti, Senhor, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, tá? E fica com Deus. E nunca se esqueça que Deus está no controle de tudo que está acontecendo aqui. Deus manda falar que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle de nada, tá bom? E vamos confiar que a vitória é daqueles que confiam em Deus, tá? Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.